Olá, Elivaldo Barbosa, boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Eli. Boa e tarde. boa tarde a você que nos acompanha. Nós estamos recebendo ao vivo aqui no nosso estúdio a governadora em exercício, Margarete Coelho, que ficará 9 dias à frente do Executivo piauiense. Boa tarde, governadora. Tarde, Eli. Boa tarde, Boa Amadeu. tarde. Boa tarde, Tempo Real. Boa tarde. Como serão esses 9 dias, governadora, de cumprir é formal, ocupar lá a vacância, o governador está em viagem, ou a senhora tem uma agenda? Que agenda é essa, governadora? Olha, nós temos uma agenda sim, uma agenda bem intensa. Nós vamos nos manter, até pelo período que nós estamos vivendo, é um período de encerramento de exercício financeiro, né? E nós precisamos fechar as contas do governo. A folha de pagamento, 13º, lei orçamentária, que precisa ser votada na Assembleia, tudo isso vamos acompanhando muito de perto. E as outras questões mesmo da governança no dia a dia que tem que continuar, o Piauí não pode parar e nem vai parar com a ausência do Wellington. E as questões de maior gravidade, nós estamos aí com decretação de um estado de emergência sanitária, com a questão das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, que estão trazendo muita preocupação para todos nós. E tem mais de 300 milhões de reais que serão disponibilizados para investimentos em obras. Exatamente. Isso já tem contrato pronto, é rápido, como é esse processo? Olha, é um processo realmente bem formal, bem cheio de muitos protocolos. Mas nós estamos já seguindo todos esses protocolos, várias fases já foram encerradas e nós temos uma convicção de que talvez na próxima semana todo esse processo já esteja encerrado, para que o Piauí possa dispor desses recursos que são importantíssimos. Nós temos várias obras iniciadas. Destaque, por favor, obras onde esse dinheiro vai chegar para concluir. As obras de mobilidade urbana, muito especialmente, e aquelas obras de convivência com a seca. A construção de barragens, nós temos várias barragens que estão para serem concluídas, concluir essas obras para que quando o inverno chegar nós já tenhamos possibilidade de acumular mais águas para abastecer nosso sistema de abastecimento d'água. Bom, vamos falar aqui, a senhora ontem participou da reunião de 16 governadores, 15 governadores, mais a senhora, né? Isso. Lá em Brasília com a presidente Dilma, nesse momento aí delicado do pedido de impeachment, tramitando na Câmara, e a senhora assinou lá com os outros governadores a Carta pela Legalidade. Que documento é esse, governadora? Olha, é um documento que foi assinado, na verdade, até o momento que eu saí de Brasília, já haviam 19 assinaturas, né? Já haviam 19 adesões, na verdade, a essa carta. Uma carta em defesa do Estado Democrático de Direito. Os governadores se reuniram com suas assessorias e analisaram os fatos que ensejam, que pelo menos fundamentam o pedido de impeachment. E, conforme as assessorias, não há caracterizada situação ensejadora de impeachment, conforme prevê a Constituição. Aliás, a senhora fala como governadora, como política, mas também como especialista. Verdade. Na área do direito, né? Cabe impeachment no caso da presidente ou não? Olha, os fatos apontados no pedido não ensejam, né? O que parece é que há um processo em busca de fatos. O que não se pode negar é que há um momento de extrema impopularidade da presidenta, um momento em que a economia passa por dificuldades e uma crise política generalizada. E esses são os fatos que há. Né? Mas esses fatos, momentos de extrema impopularidade, eles não dão ensejo, por mais que se entenda o sentimento da população, e eu entendo o sentimento da população. O que a senhora quer dizer assim, governo ruim não é caso de impeachment? Não é caso de impeachment. Governo ruim é caso de recall. Né, que é o rechamamento, o retorno, que a nossa Constituição... Que é a eleição. Não prevê. Uma eleição... Ou então esperar a próxima eleição. Agora, na verdade, o recall é como se fosse uma consulta popular para saber se fica ou se sai. Não trata, a nossa carta não trata disso. Não trata disso. A Constituição brasileira não trata disso. Agora, governadora, a senhora disse que há legalidade, 19 governadores, mas ontem lá na Câmara foi aprovada uma comissão que vai avaliar o impeachment com grande maioria, com vitória esmagadora da oposição. Quer dizer, a primeira sinalização que o Congresso deu, que a Câmara deu, e quem vai votar é a Câmara, os 513 deputados, a primeira sinalização que eles deram ao país é que o impeachment vai sair. Olha,
mas a gente tem que perceber o seguinte, por mais que o impeachment seja um processo político, mas é um processo político com regras claras, né, com um rito muito especificado, né, a forma como o processo tem que se desenrolar, tanto a Constituição quanto a lei dizem. Eles dizem como é que se compõe essa comissão. E a comissão não é composta por eleição. A comissão ela é composta por indicação dos partidos políticos. É uma escolha dos partidos políticos. Então, por isso mesmo é que o Supremo já, inclusive, suspendeu aquela eleição. Porque aquela eleição ela contraria completamente a ritualística que a lei prevê para o momento de impeachment, né? Então, eu volto a dizer, por mais que se entenda o sentimento de insatisfação, nós não podemos colocar as instituições democráticas em jogo. E você não cumpriu o devido processo legal, não cumpriu o devido processo legislativo, o devido processo regimental, você fragiliza a respeito do Ministério Público está livre, autônomo, denunciando, o Poder Judiciário tem efetuado, inclusive, prisões de senadores da República que estão presos, o Congresso se manifestou, manteve a prisão. O que nós vemos é que as instituições estão liberadas naquele momento. Com a disse, governadora, a inconsistência é muito grande da base aliada na Câmara Federal. Por exemplo, o seu partido, que está no ministério mesmo, o PP, o Partido Progressista, compõe o governo, mas lá há políticos que querem ver a Dilma, a presidente Dilma, muito longe do Planalto. Como tem trabalhado, como é que fica a situação do PP nessa polêmica toda? Olha, todos os partidos, assim, não há partido com unanimidade. Na verdade, não há. A não ser que fosse um partido, vamos dizer assim, engessado, ditatorial. Na verdade, há, sim, membros filiados ao Partido Progressista que têm se manifestado, né, favoráveis ao impeachment. Isso é respeitado, é até compreensível em determinadas situações. Mas o partido, institucionalmente falando, o partido está na base aliada, o partido participou da eleição, entende que a eleição foi válida, que ainda são duas questões que o partido vê com muita clareza. Primeiro é que a eleição foi válida, o TSE ainda não invalidou essa eleição. Até há um processo, mas esse processo ainda não chegou ao fim dizendo que a eleição não valeu. E a outra questão é o fundamento com base na prestação de contas. Essa prestação de contas se refere ao exercício de 2014, ao mandato que se encerrou, portanto, em 2014. Mas tem também já pedaladas seriam feitas esse ano já. Mas isso, Amadeu, também ainda não há julgamento. Veja, a prestação de contas de 2015 nem foi feita ainda. Mas veja bem, governadora, o aspecto que a senhora está ponderando é o aspecto jurídico, o aspecto legal, a lei, a formalização. Mas eu sei que já está havendo esse fla-flu nas redes sociais, manifestações de rua, marcada uma para sábado, marcada outra para domingo, as manifestações de todos, políticos, senadores, governadores, tudo isso vai ocorrer. Mas o que é central é que a decisão é dos 513. Verdade. E a base de apoio à presidente é fragilíssima, fragilíssima. Então, pela essa sinalização de ontem, o caminho, a porta que se abriu foi a da realização do impeachment. E eu acho que o Elivaldo quis saber se o seu partido lá fecha tem inclusive uma deputada, a deputada Iracema, fecha com a oposição ou fecha com Dilma? A decisão do partido nesse momento é se manter, pelo menos até esse presente momento, é se manter na base aliada. Há disenções? Há. Há deputados que nesse momento votariam contra? Há. Mas o partido em si, institucionalmente falando, como eu disse, ele se mantém na base, porque, inclusive ocupando um ministério. Então, no momento em que discordar, tem que entregar o ministério, sair do governo, no momento em que o partido sentir que há motivos para isso, né? Mas até agora o partido tem se manifestado dessa forma, se mantém na base e contra o impeachment. Falar em base, governo e oposição, na sexta-feira aqui, o senador Elmano, que disputou a eleição no palanque com a senhora, o governador Wellington Dias, ele deu uma declaração aqui forte e que mexeu com meio mundo da política. O Elivaldo até usou a expressão, foi uma declaração bombástica, né, Elivaldo? Caiu como uma bomba aí nos partidos da base aliada. O senador Elmano disse, não vou apoiar, não concordo com a
reeleição do governador Wellington em 2018, porque ele já tem 3 mandatos e não concordo com um 4º mandato para o governador. Isso já gerou discussões. O próprio governador se manifestou que estranhava, políticos parlamentares do PT e tal. E o PP? E a senhora, que é a vice-governadora, que estava lá no palanque com ele, qual a avaliação que a senhora faz das declarações do senador Elmano? Olha, é claro que nós respeitamos a opinião pessoal dele. Também, a princípio, me deu a impressão de que ele falava ser contra o Instituto da Reeleição. Mas não era, ele foi claro. Pois é, não havia entendido inicialmente a fulanização mesmo, assim, a particularização. Eu fui claro na pergunta. Eu especificamente, o governador Wellington é candidato e tal. O senhor, não. Pois é, então, mas o Piauí inteiro viu, a campanha foi uma campanha bonita, uma campanha de grande respaldo pessoal, uma campanha em que se aprovou um time, né? Que se aprovou um time como nós nos apresentávamos, né? Nós nos apresentamos sempre como um time. E, bom, eu também não entendo as razões, só posso achar que a motivação do senador ser contra é por ser contra o Instituto da Reeleição e não por ser contra o Wellington Dias, pessoalmente falando. Se o Wellington se encontra nessa situação de reeleição, em tese, ele seria contra. Entendi dessa forma e eu só posso entender dessa forma. E os telespectadores aqui, o Manuel Messias, governador lá de Pio Nono, está mandando um abraço aqui para a senhora. Muito obrigada, tá aguardando um amigo a senhora muito querido. Por lá, pela cidade, numa visita, especialmente como governadora. Irei, estamos agendando. Alguns telespectadores aqui no nosso WhatsApp curiosos, que ontem a senhora esteve com a presidente Dilma, querendo saber como é o estado de espírito dela diante de toda essa situação, como ela está pessoalmente, a senhora teve esse contato. Pessoalmente, a presidente Dilma é uma mulher que vem de muita luta, de muitas, todo o Brasil inteiro sabe da história dela, né? Uma mulher que veio da Revolução, que sobreviveu à Revolução, a verdade é essa, é uma sobrevivente, muito preocupada, extremamente preocupada, mas muito firme, muito segura, disse que vai enfrentar o processo de impeachment, né? Vai enfrentar todas as fases que virão, mas extremamente preocupada com a governança, sempre muito preocupada de colocar que o Brasil não vai parar, continuar trabalhando. Inclusive, nós tivemos ontem, foram 3 reuniões muito puxadas, de muitas etapas, trabalhou-se muito ontem, mas assim, a questão mesmo do governo não parar, de se manter a governança intocável, passando à margem de todo esse processo. Tanto é que a reunião mais demorada, mais puxada, mais complicada, foi exatamente aquela que trata da questão do Zika vírus, né, e das outras doenças que tem por vetor o Aedes aegypti. Governadora, muito obrigado pela presença da senhora aqui com a gente no estúdio ao vivo. Muito obrigado. Muito obrigada.